privilégio estar aqui com vocês. Nós vamos estudar um tema e eu estou muito animado em relação a isso, porque esse tema é a resposta para as minhas muitas angústias. Por muito tempo, algo que era muito difícil para mim entender é como que Deus vai fazer essa obra que Ele fala que Ele poderia fazer no meu coração. Sendo tão falho, tão pecador, tão inconstante na minha vida cristã, eu imaginava assim, como o Senhor vai me levar para o céu, sendo alguém tão defeituoso como eu. E confesso, irmãos, que por muitas vezes pensei em desistir, desanimado, por alguns momentos estar bem, outros não. Mas essa mensagem que eu quero apresentar para vocês foi a resposta para as minhas angústias, para o meu sofrimento. Cristo realmente, Ele é a nossa justiça. E nós podemos ser feitos justos, algo que nem não conseguimos imaginar. Justiça significa ser alguém que sempre faz o que é correto. Ser justo significa alguém que está vivendo em conformidade com a vontade de Deus, em todos os momentos. E ver isso na prática, na nossa vida, seres pecadores, caídos que somos, parece que é algo improvável e impossível. Mas Deus diz que para o homem essas coisas são impossíveis, mas para Ele nada é impossível. Irmãos, nós estamos muito felizes e gratos por jovens, por todos os que estão envolvidos na direção deste evento. Eu também faço alguns eventos lá no nosso ministério e nós sabemos como é difícil. Obrigado por cada um de vocês, pela dedicação, pelo esforço. Graças a vocês, eu tenho certeza que Deus fará muitas coisas e abençoará todos nós aqui. Nós vamos começar essa série de palestras, serão 3, hoje de manhã, amanhã e domingo nós finalizaremos. E essas palestras são um pouco diferentes. Eu quero apresentar muito mais da mensagem do que simplesmente falar para vocês, porque eu não quero que vocês acreditem em mim. Assim como foi muito bem falado ontem pelo pastor Adolfo. Eu quero mostrar os textos para vocês. Textos de uma testemunha ocular que estava presente ali e que participou dessa mensagem. E esses textos eu quero que vocês levem para casa e estudem, revejam, vão no contexto, para que essa mensagem possa produzir frutos, crescer, criar raiz dentro do seu coração. Essa mensagem ela precisa ser vivida. Ela não pode ser simplesmente ouvida uma vez e deixada de lado. Eu convido vocês e espero criar em vocês o desejo de continuar estudando esta mensagem. Porque é esta mensagem que Deus tem preparado para esses últimos dias. Como que Jesus vai voltar? Eu ficava pensando assim, Senhor, eu estou na igreja há 10, 15, 20 anos e ainda enfrento defeitos de caráter, ainda enfrento vícios, problemas na minha vida. Como que então nós vamos ficar aqui pregando essa mensagem para as pessoas lá no mundo e como que o Senhor vai voltar? E a justiça de Cristo é a resposta. Nós vamos começar
com esse texto incrível para vocês, mostrando que Ellen White, através dessa mensagem, gostaria que ela fosse realmente produzisse os resultados e Jesus voltasse. Na época dela, era o plano de Deus isso, mas isso não aconteceu. E o filho dela escrevendo, ele diz assim, cerca de 15 anos atrás, em uma de suas visões noturnas, ela saiu de um lugar muito escuro para a luz brilhante, e o pai, Tiago White, estava com ela. Quando ele a viu ao seu lado, ele exclamou com grande surpresa, "O quê? Você também estava lá, Ellen?" Ela sempre entendeu que isso significava que o Senhor a deixaria descansar na sepultura, um pouco antes do Senhor vir. Muitas vezes ela tem recebido mensagens para apressar seu trabalho. O trabalho de preparar seus livros, porque ela tinha pouco tempo para trabalhar. A irmã White estava trabalhando intensamente para que Cristo voltasse na época dela. Esse era o objetivo de Deus. Por isso ele entregou essa mensagem de justificação pela fé, e ela diz que esta mensagem já estava trazendo as primeiras gotas da chuva serôdia, e com a chuva serôdia caindo, essa mensagem produziria o alto clamor. E ela iria para todo o mundo. No Senado americano, já existia um senador propondo uma lei dominical. Todas as peças estavam no tabuleiro. Mas, infelizmente, assim como o povo de Israel, nas portas de Canaã, por causa de incredulidade, Deus teve que abortar o plano que ele tinha. E assim como Deus tinha enviado Moisés como profeta para guiar o povo dele até Canaã, Deus também tinha enviado uma profetisa para guiar o povo dele para Canaã celestial. E assim como lá, no deserto, por incredulidade do povo, Moisés não entrou em Canaã. A irmã White também, naquele momento, não iria entrar em Canaã celestial. Mas ela passou a preparar materiais escritos, passou a trabalhar intensamente para que as mensagens dela, dos pioneiros, pudessem preparar a próxima geração. E finalmente iria aceitar essa mensagem, receber a justiça de Cristo, receber a chuva serôdia, ir para o mundo e proclamar essa mensagem com um alto clamor. E finalmente, a próxima geração iria entrar em Canaã celestial. Eu não sei se isso causa arrepios em vocês, porque em mim causa. Porque pode ser com a gente. Deus quer que seja com você. Deus quer que seja comigo. Jesus está esperando ansiosamente. Jesus é quem mais sofre com o delongar da sua vinda. Qual é a resposta que nós vamos dar a Ele? E por causa disso, essa mensagem, eu quero relatar essa mensagem para vocês. Mas antes de nós começarmos, gostaria de que vocês pensassem um pouquinho nesse texto. É estudado o plano do inimigo, de Satanás, impelir as pessoas de um extremo para o outro. É estudado o plano de Satanás, fazer com que eu e você ou vá para um lado extremo ou vá para o outro lado extremo.
E essa mensagem que eu vou estar passando para vocês aqui, nós vamos estar dando ênfase, um foco no amor de Jesus Cristo. E muitos de nós temos problema com essa mensagem, porque achamos que se falamos muito do amor de Cristo, nós esquecemos da lei de Cristo. Nós esquecemos das doutrinas. E realmente, irmãos, o plano de Satanás é: vamos focar em alguma coisa e esquecer outras. Mas nós vamos ver como, de maneira maravilhosa, todas essas coisas se encaixam. A lei de Deus e o Evangelho. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e 6, diz assim: conheço as tuas obras que puseste à prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: abandonaste o teu primeiro amor. A primeira igreja, a primeira carta, a primeira igreja, e Jesus diz: olha, o problema de vocês é vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Já aqui nós podemos entender a ligação entre o amor e as obras. Se você abandona este amor a Cristo, as obras vão embora também. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quais são essas obras desses nicolaítas? O que elas são? Esse texto deixa claro para nós. A doutrina agora é amplamente ensinada de que o Evangelho de Cristo tornou a lei de Deus sem efeito. E ao crer somos libertados da necessidade de sermos praticantes da palavra. Mas esta é a doutrina de quem? Dos nicolaítas. Que Cristo condenou tão implacavelmente. Viram? Nós vamos falar do amor de Deus, mas não queremos, de maneira alguma, tornar a lei de Deus sem efeito. Ela continua também em outro texto dizendo: é nosso pecado, o pecado dos nicolaítas, transformando a graça de Deus em lascívia. E eu falo aqui aos irmãos que são mais veementes na pregação da lei de Deus: não se preocupe, abra o seu coração para essa mensagem. Nós não anulamos a lei de Deus por pregar o amor e o amor de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós vamos ver que é o amor de Cristo no nosso coração, o amor a Ele, a submissão a Ele, a união com Ele, que traz os resultados que tantos nós desejamos: uma vida de santidade, de pureza e de obediência. Em Romanos, capítulo 3, verso 8, o próprio apóstolo Paulo era acusado de pregar uma religião simplesmente de emoção. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? Algumas pessoas acusavam o apóstolo Paulo de não pregar a lei, de anular a lei de Moisés. Por que será que eles faziam essa afirmação? Será porque Paulo
colocou no coração dele não pregar outra coisa para as pessoas a não ser Cristo e Cristo crucificado. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas por saber, Deus saber que nós não somos perfeitos sozinhos, que nós não somos completos, nós temos necessidade uns dos outros. Nós não conseguimos enxergar todas as coisas como elas devem ser enxergadas. Por isso eu preciso de você e você precisa de mim. É por isso que você precisa da sua esposa. É por isso que você precisa do seu marido. Porque o seu marido vê as coisas diferentes. Sua esposa vê as coisas diferentes. E vocês, unidos, veem as coisas melhores. É a mesma coisa na igreja, irmãos. Se todo mundo concorda com você, você está em perigo. Você precisa de alguns amigos que discordam de você, que pensam diferente de você. Os nossos problemas, dificuldades, divisão na igreja vai acabar quando nós entendermos que nós somos irmãos de verdade. Conta-se a história que uma menininha estava carregando uma criança, um garoto nos braços. Era menor do que ela, mas ele era bem pesado. E ela, com dificuldade, carregava aquele menino nos braços. E alguém chegou para ela e perguntou: garota, este menino não é muito pesado para você? Ela disse: ele não é pesado, ele é o meu irmão. Irmãos, eu quero convidar vocês a amarem uns aos outros. Esse é o resultado de termos Jesus Cristo em nós. E nós vamos estudar sobre isso. E tenho certeza que essa mensagem vai produzir a união que finalmente vai trazer o derramamento do Espírito Santo. A minha fonte de inspiração para essas palestras vem desse pastor aqui, Bill Lehman. E se vocês quiserem mais informações, aqui está o site dele, tá bom? Nós estamos trabalhando para publicar os materiais dele em português. E se vocês quiserem deixar o nome de vocês, para que depois a gente entre em contato, eu vou estar ali fora depois, pode vir nos procurar. Vamos lá? Vamos então começar esse estudo maravilhoso? Olha só que interessante. Assim como na natureza, assim na vida, né? Esse estudo científico foi feito lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles pegaram o sangue de ratinhos que se exercitavam, e todos nós, como bons adventistas que nós somos, conhecedores da mensagem de saúde, sabemos dos efeitos benéficos do exercício físico para o corpo humano. Mas o que eles aprenderam nesse estudo foi algo incrível. Eles aprenderam que ratos sedentários, ou seja, ratos que não faziam exercício físico algum, eles recebiam o sangue de ratos que faziam exercício físico. Esses ratos sedentários, eles eram beneficiados. Era como se eles tivessem feito exercício físico. E eu acho esse exemplo fantástico. Irmãos, esse é um exemplo perfeito para o que é justificação pela fé. Aquele que é vitorioso, aquele que foi vitorioso, aquele que foi perfeito em todas as coisas, aquele que guardou todos os mandamentos, aquele que venceu a Satanás, aquele que venceu a todas as dificuldades humanas,
esse sangue nós podemos receber e podemos receber os benefícios desse sangue, dessas vitórias. Isso me anima demais. E é por isso que Jesus precisa ser o centro. O grande centro de atração. Jesus Cristo não deve ser deixado de fora da mensagem do terceiro anjo. Para muitos dos que se têm empenhado na obra para este tempo, Cristo tem sido colocado em segundo plano e teorias e argumentos têm tido o primeiro lugar. Que triste, irmãos. Vemos que o centro da mensagem, a base, o núcleo, aquilo que vai fazer diferença na nossa vida, não é o que vai fazer diferença, mas é quem vai fazer essa diferença. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz assim: eu sou um homem miserável, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E ele não pergunta o que me livrará desse corpo de morte. Ele não pergunta qual é o método. Ele não pergunta quais são os passos. Ele não pergunta qual é o alimento. Ele pergunta quem. E essa é a diferença. Por isso, Jesus, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados do mundo apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência de todos os mandamentos de Deus. Viram? Mais uma vez, não precisa se preocupar. A lei, ela será exaltada quando Jesus for exaltado de maneira correta. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. É dessa forma que você prega o Evangelho? É dessa forma que você chega às pessoas? Ou é com o sábado? Ou é com pare de comer carne de porco, tomar café? Essas mensagens, por mais verdades que sejam, não existe mais verdadeiro do que o sábado, mais verdadeiro do que a mensagem de saúde, mas elas não são aquilo que vai soar no coração da pessoa que está ouvindo pela primeira vez e vai surgir nelas um desejo de saber mais. Pelo contrário, vai soar como críticas. O que você faz com alguém que chega para você e começa a criticar o seu estilo de vida, sua maneira de pensar, sua maneira de vestir? Você abraça essa pessoa? Você ama essa pessoa? O método de Jesus Cristo é o único método que faz efeito. Em Ciência do Bom Viver, ela diz que ele se aproximava e conquistava as pessoas, o amor dessas pessoas, satisfazendo as necessidades dessas pessoas, emocionais, físicas, espirituais, o que quer que seja que a pessoa está sofrendo. Ele servia aquela pessoa e assim ele conquistava a confiança. E aí depois ele dizia: agora segue-me, agora eu tenho algo mais interessante ainda para te mostrar. Olha só, irmãos, que coisa linda. A pergunta que me tem sido feita é: o que você acha desta luz que esses homens estão apresentando? Olha a resposta da irmã White: ora, tenho apresentado isso a vocês nos últimos 45 anos. O que ela tem tentado apresentar ao povo de Deus? Os encantos incomparáveis de Cristo. Isto é o que tenho tentado apresentar diante de suas mentes. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis,
foi o primeiro ensinamento claro sobre esse assunto vindo de lábios humanos que ouvi, com exceção das conversas entre meu marido e eu. São conversas assim que você tem em casa? Sobre os encantos de Jesus Cristo com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Eram esses os temas das conversas do irmão Tiago com a irmã White. Eu disse a mim mesmo, é porque Deus me apresentou isso em visão, e eu vejo isso tão claramente, e eles não podem ver porque nunca tiveram isso apresentado a eles como eu. E quando o outro apresentou, cada fibra do meu coração disse amém. Finalmente ela começou a ver que outras pessoas estavam entendendo os encantos incomparáveis de Jesus Cristo. O que significa encanto? Ação de encantar, de cativar. Por suas boas qualidades, talento, inteligência, simpatia, bondade, beleza, coisa maravilhosa, de sedução irresistível. Ato, prática, frase que visa enfeitiçar por meio de supostas operações mágicas. É dessa forma que você tem apresentado Jesus Cristo para as pessoas. É dessa forma que você vê Jesus Cristo como alguém que realmente cativa, fascina você. Tem qualidades incríveis que você admira e gostaria de ter no seu caráter. Qualidade de inteligência, de bondade. Você vê Jesus Cristo como alguém irresistível. Alguém que os seus pensamentos estão constantemente ligados a Ele. É dessa forma que nós queremos viver o cristianismo. Isso é realmente verdadeiro cristianismo. Se há algo em nosso mundo que deva inspirar entusiasmo, é a cruz do Calvário. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Cristo deve ser aceito, crido e exaltado. Este deve ser o tema da conversa, a preciosidade de Cristo. Deus requer que toda alma que mencione o seu nome tenha a verdade entronizada no coração, não só no intelecto, mas as suas emoções também estejam envolvidas nisso. O tempo em que vivemos o exige, a eternidade o exige. A religião pura também exige isso. Vou trazer para vocês agora, prestem atenção nesse texto. O que isso significa na prática? E você vai ver nesse próximo texto o que talvez está faltando na sua comunidade religiosa, na sua igreja. Talvez o nosso foco esteja um pouquinho diferente do foco que Deus tem para nossas igrejas. Foi em Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Sabe por que eles foram chamados cristãos, irmãos? Olha só, preste atenção. Este nome foi lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Demoravam-se incansavelmente sobre os seus ensinos e milagres de cura. Irmãos, conseguem começar a entender e enxergar o porquê nós estamos sofrendo tanto com a falta de espiritualidade, de amor? Tudo está ocupando a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós conversamos sobre tudo e todos, menos de Jesus Cristo. Com lábios trêmulos e olhos rasos d'água, falavam de sua agonia no jardim, sua traição,
julgamento e execução, a paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura a ele impostas por seus inimigos, e a divina piedade com que tinha orado por seus algozes, sua ressurreição e ascensão, e sua obra no céu como mediador do homem caído, eram tópicos sobre os quais se regozijavam em se demorar. Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. Seus vizinhos podem chamar você de cristão? Seus irmãos na igreja? Seus filhos? Seus pais? Se o tema da nossa conversação não é Cristo, nós não estamos vivendo realmente a religião dele. O amor, irmãos, o amor é o meio. Pela revelação da atrativa beleza de Cristo, pelo conhecimento de seu amor a nós expresso enquanto éramos ainda pecadores, o coração obstinado abranda-se e é subjugado, e o pecador transforma-se e torna-se um filho do céu. Deus não emprega medidas compulsórias, o amor é o meio que ele usa para expelir o pecado do coração. Por meio dele, muda o orgulho em humildade, e a inimizade e incredulidade em amor e fé. Por muitos anos, meus irmãos, eu tenho que confessar, e eu achava que ia ajudar as pessoas ao meu redor, trazendo a elas informação sobre as consequências daquelas atitudes que as pessoas estavam tomando. Eu costumo chamar esse método de evangelismo do método do Ministério da Saúde. Como que o Ministério da Saúde faz para convencer alguém de que fumar faz mal? Põe uma foto lá atrás da carteira de cigarro com alguém com câncer morrendo no hospital. Põe lá frases de efeito dizendo: você vai ficar impotente, você vai ter problemas cardíacos. Tem tido bons resultados? Ainda tem gente fumando? Compra o cigarro, vira, não olha para a foto, ou olha e não está nem aí. Por quê? Porque informação não é suficiente. O amor é o meio que Deus usa para expelir o pecado do coração. É dessa forma que você está pregando o Evangelho. Deus tem tocado no meu coração a cada dia. Diogo, usa o meu método. Você deveria pesquisar a Bíblia, pois ela fala de Jesus. Quero que você leia a Bíblia e veja os encantos incomparáveis de Jesus. Quero que você se apaixone pelo homem do Calvário. Esse é o desejo do seu coração para aquelas pessoas com que você está estudando a Bíblia? Você vai para a casa delas com esse objetivo, com que elas se apaixonem por Jesus Cristo também, por quem você também está apaixonado? Para que a cada passo você possa dizer ao mundo: os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são de paz. Irmãos, uma pessoa viciada em drogas, em álcool, em qualquer coisa, em qualquer tipo de comportamento, ela está vivendo daquela forma porque aquela substância ou aquele comportamento é a única coisa que traz alegria para a vida dela. Se você não trouxer algo melhor, você está simplesmente colocando um fardo sobre ela. Eu vou abandonar isso que me traz um pouco de alívio, de prazer, de alegria? Para quê? Minha vida não faz sentido. Eu não tenho felicidade em lugar algum. Eu não tenho paz. Por que eu vou deixar aquilo que me traz um pouco de alegria e paz? Você precisa querer representar Cristo ao mundo. Você precisa querer
mostrar ao mundo que você tem uma grande esperança na imortalidade. Você precisa querer beber das águas da salvação. Você deve desejar que os anjos celestiais estejam em sua morada. Você precisa querer que Cristo habite lá. Você deve querer ensinar seus filhos a amar e temer a Deus. Esse é o seu objetivo na educação dos seus filhos? Com que eles amem a Jesus Cristo? Mensagem, irmãos. Essa mensagem com credenciais divinas foram enviadas ao povo de Deus, a glória e a majestade. E a justiça de Cristo, cheias de bondade e verdade, foram apresentadas. A plenitude da divindade em Jesus Cristo foi apresentada entre nós com beleza e amabilidade, para encantar todos aqueles cujos corações não estavam fechados pelo preconceito. A presente mensagem, justificação pela fé, é uma mensagem de Deus, carrega as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Alguns que precisam muito da preciosa verdade que foi apresentada diante deles, tememos não terem recebido o seu benefício. Por que não receberam? Porque eles não abriram a porta de seus corações para acolher Jesus como convidado celestial. Infelizmente, irmãos, sofreram grandes perdas. Mateus capítulo 12, versos 43 e 45, Jesus conta uma história muito interessante. Ele diz assim que existia um homem e que foram expulsos os demônios deste homem. E a casa ficou vazia. E quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E Jesus disse assim, e esse demônio, ele pensa, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Quando Cristo perdoa os seus pecados, Ele te purifica, Ele te limpa. E olha que interessante a ligação que a irmã White faz dessa história com a mensagem de justificação pela fé. Nós precisamos, ela diz, ocupar essa casa vazia. A parábola do homem de que foi expulso um espírito maligno e não encheu a alma com o amor de Cristo, ilustra a necessidade não apenas de esvaziar o coração, mas de suprir o vácuo com o ocupante divino. O demônio desejava retornar ao coração do qual havia sido expulso. Ele veio e, embora estivesse varrido e enfeitado, encontrou ainda vazio e entrou com outros 7 espíritos. Irmãos, será que não estamos fazendo somente parte da obra de Deus? Convencer uma pessoa de que ela precisa da justiça de Cristo é somente parte. Ter seus pecados perdoados, ter sua vida purificada é simplesmente parte do Evangelho. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que elas precisam preencher este vazio. Cristo em nós é a resposta. O homem desta parábola recusou-se a fazer as obras de Satanás. Mas o problema com ele era que depois que o coração foi varrido e adornado, ele deixou de convidar a presença dos convidados celestiais. Não basta esvaziar o coração, devemos ter o vácuo preenchido com o amor de Deus. A alma deve ser mobiliada com as graças do Espírito de Deus. Podemos abandonar muito maus hábitos e ainda assim não sermos verdadeiramente santificados, porque não temos uma ligação com Deus. Devemos nos unir a Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo e essa é a nossa eficiência. Ao esvaziar o coração do eu, você deve aceitar a justiça de Cristo. Agarre-se a isso pela fé.
pois você deve ter a mente e o Espírito de Cristo, para que você possa fazer as obras de Cristo. Se você abrir a porta do coração, Jesus suprirá o vácuo pelo dom de seu Espírito. Então você poderá ser um pregador vivo em sua casa, na igreja e no mundo. Irmãos, é isso que está faltando. É isso que estava faltando para mim. Pregando na igreja, mas não entendendo que ainda esse vácuo estava no meu coração. Quero convidar vocês, irmãos, a recebermos Jesus Cristo na nossa vida, a convidá-lo para entrar. Senhor, chega de bater na porta do nosso coração. Entra. E fica aqui. Fica aqui. Eu acho essas imagens aqui interessantes. Aqui de um lado você vê uma casa com seus cômodos e tudo que é feito de atividades ali. E do outro, a casa da alma, do cérebro humano, com todas as suas partes. Cristo quer habitar cada uma delas. Cristo não quer simplesmente entrar e ficar na sala, Ele quer partir para a cozinha, para o quarto, em todos os lugares e santificar de verdade o templo do Espírito Santo. A religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados, significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela justiça de Cristo. Quando Cristo reina na alma, a pureza e libertação do pecado, a glória, a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridas na vida. A aceitação do Salvador traz paz perfeita, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter de Cristo manifestadas na vida testificam de que, em verdade, Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar. Amém? Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para cair-lhe sobre o poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. E eu não entendia isso. E colocava a culpa das minhas faltas no Evangelho. Senhor, não está funcionando. Essa religião não está funcionando. Essa igreja não está funcionando. Essas doutrinas não estão funcionando. Oração não funciona. Leitura da Bíblia não funciona. Mas por que não funciona? Porque eu estava negligenciando fazer aliança com o reino. E nós fazemos aliança com o reino uma vez, no batismo. Paulo diz, todos os dias eu morro diariamente. Eu estou fazendo essa aliança e renovando essa aliança diariamente. Nós precisamos de uma ligação vital. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos ter por tempos separados de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, ficamos submetidos ao inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Entenderam agora por que você precisa tomar uma decisão de deixar de lado um pouco não, eu tenho também essa dificuldade, mas deixarmos de lado as coisas que nos distraem neste mundo? E hoje nós estamos vivendo num mundo das distrações. Se eu não manter essa ligação vital com Cristo, eu vou finalmente acabar sendo subjugado pelo inimigo. Justiça, irmãos, é santidade, semelhança com Deus, e Deus é amor. É conformidade com a lei de Deus, pois todos os seus mandamentos são justiça. E o cumprimento da lei é o amor. Justiça é amor, e o amor é a luz e vida de Deus.
A justiça de Deus se acha concretizada e no original é incorporada em Cristo. Você recebe a justiça de Cristo para viver uma vida de obediência, uma vida justa, recebendo Cristo, recebendo Ele. Quando o pecador tem uma visão dos encantos incomparáveis de Jesus, o pecado já não mais aparenta ser tão interessante. E o resultado disso, em resumo, olha só que coisa maravilhosa. Mas note que a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina, é uma personificação do grande princípio do amor. E por isso, o fundamento do seu governo no céu e na terra. A lei é o fundamento do governo de Deus aqui e no céu. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei de Deus. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida, a obediência, nosso serviço e compromisso de amor. É o verdadeiro sinal do discipulado, diz as Escrituras, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Em vez de dispensar as pessoas da obediência, é a fé, e somente a fé, que nos faz participantes da graça de Cristo, capacitando-nos a obedecer. Irmãos, quero terminar com um texto em Mateus capítulo 5, verso 39 e 40. E quando eu penso nesse texto, eu fico imaginando Jesus Cristo com uma angústia tão grande no coração, falando com aquelas pessoas. Ele diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Irmãos, vamos acabar com a angústia de Jesus? Jesus está falando com pessoas religiosas aqui, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que guardam o sábado, pessoas que não comiam carne de porco, mas que não iam a Ele para receber a vida. Meu desejo é que você diga, esses momentos em que você estiver aqui, a fazer uma caminhada, a caminhar com Ele. Ele vai fazer o seu coração arder como Ele fez o coração dos discípulos arder. Fala para Ele: Senhor Jesus, entra no meu coração. Aprofunda o meu amor por Ti. Não tenho dúvida nenhuma que você ama Jesus Cristo. Mas o pecado destruiu a nossa capacidade de amar com profundidade. Peça a Ele. Ele vai fazer com que você possa cada dia mais amá-lo, cada vez mais, de forma mais profunda. Quero convidar aqueles que vão estar aqui. Amanhã nós continuaremos e domingo encerraremos, e tenho certeza, vocês vão ver cada vez mais essa mensagem, a beleza dessa mensagem. Amém?